Fala aí, meninos e meninas, como é que estão todos? Aqui quem fala é o professor Leopoldo, do canal Acelera Física. Bem-vindos de volta, o canal estava meio parado, né? Mas estou eu aqui de volta, pessoal. Hoje com diquinhas da UFT, vestibular da UFT chegando esse final de semana, e a galera toda querendo saber, Leopoldo, o que cai em física da UFT? Eu sei, pessoal. Eu fiz análise das provas anteriores aí, ó. As últimas 5 provas da UFT, pessoal, elas privilegiaram muito a mecânica. 35% das questões, mais ou menos, foram sobre mecânica, galera. Isso equivale entre 2 ou 3 questões todo ano. Ano passado, por exemplo, foram 3. Esse ano eu espero, então, que sejam 2 questões. E uma dessas questões, pessoal, é a diquinha do vídeo de hoje. Lançamento oblíquo. Bom, vem comigo então, pessoal. Como é que funciona o lançamento oblíquo? Lançamento oblíquo, pessoal, é um lançamento no qual a velocidade inicial do móvel ela não está nem no eixo X e nem no eixo Y, os eixos do plano cartesiano. Ela está inclinada de um ângulo qualquer θ. Isso quer dizer então, pessoal, que ele vai se movimentar tanto na vertical, vai subir e descer, quanto na horizontal, ele está indo para frente. Então, pessoal, tem 2 movimentos simultâneos acontecendo. Um movimento vertical, primeiro de subida e depois de descida, e um movimento de ir para frente. Ó. Então, meninos e meninas, o que está rolando? Ó, eu vou ter 2 movimentos acontecendo simultaneamente. O que isso quer dizer? Ao mesmo tempo. Porém, pessoal, embora eles sejam simultâneos, de acordo com o princípio da independência do Galileu, eles são independentes, ou seja, o movimento da vertical não depende do movimento da horizontal. Então, primeira coisa a fazer, pessoal, decompor o vetor velocidade. A velocidade não está inclinadinha? Eu vou decompô-la em 2 partes. Uma componente horizontal, do eixo X, e uma componente vertical, do eixo Y. A componente do eixo X, eu chamei aqui de Vx. Ela vai ser dada por V0 vezes cosseno de θ. Lembra lá? Ó, quem está com o ângulo, a gente usa cosseno. Já o eixo vertical, eixo Y, pessoal, é o eixo que está sem o ângulo, então a gente vai usar seno. Então, V0Y, V0 vezes seno de θ. Muito bem. Então, pessoal, agora que a gente já decompôs essa velocidade, o que nós vamos nos lembrar aqui? Ó? Esse móvel ele vai subir e vai descer, certo? Então, se a gente observar apenas a vertical, ó, movimento de subida, atinge uma altura máxima e depois desce. Se ele atinge uma altura máxima, pessoal, pensando apenas na vertical, eixo Y, ele parou de subir, vai começar a descer. Então, nesse ponto, pessoal, ele não tem velocidade vertical. Professor, mas ele continua indo para frente? Sim, continua indo para frente. Então, horizontalmente, ele ainda tem velocidade. Portanto, a velocidade y desse corpo nesse ponto, pessoal, é igual a 0. Com isso, você pode, então, encontrar o tempo de subida. Já eu vou mostrar como. Beleza? Depois, pessoal, nós podemos observar também que, além de percorrer uma altura máxima, esse corpo tem um alcance. O que é um alcance? A distância que ele consegue se mover no eixo X até chegar ao solo novamente. Bom, mas por que ele sobe e desce, pessoal? Por causa da ação desse carinha aqui. Ó. Quem que é esse carinha? Gravidade. Lembrando, pessoal, que gravidade não é uma força, ela é uma aceleração. E é uma aceleração vertical. Então, pessoal, o que está rolando aqui é que na vertical, esse móvel tem aceleração. E na horizontal, tem alguma força atuando sobre ele horizontalmente depois que ele já começou o movimento? Não tem, né, pessoal? Então, na horizontal, nós não temos aceleração. Portanto, ó, quando a gente analisa o eixo Y, eixo vertical. Então, o que nós temos no eixo Y? Um movimento uniformemente variado. Por quê, pessoal? Porque nós temos uma aceleração. A aceleração da gravidade. Pessoal, então se eu tenho a aceleração da gravidade, eu tenho 3 equações do movimento uniformemente variado. A função horária dos espaços, S é igual a S0 mais V0t, mais AT ao quadrado sobre 2. Lembrando que eu estou falando do eixo Y, não é isso? Muito bem. Então, quem é a aceleração no eixo Y, pessoal? A própria gravidade. Beleza? Nós temos ainda a função horária das velocidades, V igual a V0 mais AT. Aquela famosa, ó, vovô e vovó ainda tentam. Beleza? Muito bem. E por último, nós temos a função de Torricelli, que é aquela que não depende do tempo. Então lembra, pessoal, quando é que você usa a equação de Torricelli? Só lembrar que o Torricelli não brincava com as outras crianças, porque ele não tinha tempo. Então quando é que você usa Torricelli? Quando não tiver tempo. Então você tem lá, ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Vi vovó mais 2 amantes num triângulo sexual. Beleza? Muito bem, pessoal. Com essas 3 equações você consegue encontrar qualquer coisa do eixo Y. Inclusive a altura máxima, inclusive o tempo de subida
e o tempo de descida. Se por acaso ele subir e descer à mesma altura, pessoal, o tempo de subida será igual ao tempo de descida. Ok? Muito bem. De posse desse tempo, agora a gente pode olhar para quem? Para o eixo X. Lembra que os movimentos são simultâneos? Então, o tempo que você encontrou aqui é o mesmo tempo que você vai usar na equação do eixo X. Porque lembra que a gente comentou? No eixo X não tinha nenhuma força atuante, nenhuma força resultante. Então, não tinha nenhuma aceleração. Se não tem aceleração, o movimento é uniforme. E aí a gente lembra que ΔS é V vezes T. Ok? Então, meninos e meninas, lembrando que eu estou falando do eixo X, mas o tempo é o mesmo que você tinha encontrado lá do eixo Y, já que os movimentos são simultâneos. Ok? Meninos e meninas, a gente vai se despedindo então por hoje. Agradeço a atenção de vocês. Espero lançar uma diquinha por dia até o dia do vestibular, pessoal. Então fiquem atentos aí no canal Acelera Física. Tchau, tchau, abraço. Fiquem com Deus.